António da Silva Monteiro, nascido em 1822 e falecido em 1885, é apresentado como uma figura de regresso, reconstrução e modernidade. Este é O Regresso do Patrício, a história de um filho arruinado do Porto que conquistou o Atlântico e financiou a modernidade. A sua trajetória leva-nos do trauma das guerras liberais à afirmação de um visconde, conde e capitalista de risco do norte de Portugal. Para compreender António da Silva Monteiro, é necessário distinguir o estereótipo do torna-viagem da realidade concreta do homem. O estereótipo apresentava o torna-viagem como um parvenu iletrado, exibicionista passivo. Mas António da Silva Monteiro foi um homem de letras que publicava poesia no periódico romântico Lísia Poética. O estereótipo via o dinheiro como instrumento para comprar entrada na velha aristocracia e viver do rentismo passivo. Monteiro, pelo contrário, foi um investidor ativo em infraestruturas estruturais, ferrovias, portos e mineração. O estereótipo descrevia uma figura deslumbrada e alhada da realidade social. Monteiro foi um humanista prático. Presidiu a comissões de socorro para imigrantes iludidos que enfrentavam a indigência no Brasil. Assim, Monteiro não comprou apenas o seu lugar na sociedade de elite, reescreveu o ADN econômico e cultural da cidade do Porto. A queda da família em Lourdel do Ouro marcou profundamente a origem desta história. O pai de António da Silva Monteiro era um abastado comerciante e proprietário de navios. Apoiou convictamente a causa liberal contra o absolutismo vigente. A retaliação foi violenta. A residência da família, situada na freguesia de Lourdel do Ouro, foi crivada de balas e incendiada pelas forças absolutistas. Deste modo, uma sólida fortuna transatlântica foi vaporizada da noite para o dia no crisol da Guerra Civil. Por isso, o embarque do jovem António para o Rio de Janeiro não foi uma aventura mercantil, foi um exílio forçado para perseguir e recuperar o fantasma de um legado perdido. No Rio de Dom Pedro II, António da Silva Monteiro iniciou a sua ascensão. A primeira etapa foi a aposta comercial. Fundou uma firma ao lado do irmão, num ecossistema mercantil feroz na capital imperial. Essa firma foi a Monteiro e Companhia, situada na Rua das Violas. O motor de crescimento foi a transição para uma potência logística. A firma obteve contratos exclusivos com o Arsenal da Marinha e com as emergentes redes ferroviárias. Entre 1864 e 1870, durante a Guerra do Paraguai, a firma converteu-se na corda de salvamento logística da máquina militar do Exército Imperial Brasileiro. O capital acumulado cruzou-se também com a sua vida pessoal, ao casar com Carolina Júlia Ferreira, uma sofisticada luso-brasileira que funcionou como a primeira ponte viva entre os seus dois mundos. O regresso definitivo de António da Silva Monteiro não foi um mero ato imobiliário de novo rico. Foi a materialização, em pedra, vidro e flora, da sua complexa identidade luso-brasileira. O local, a base, era suspenso sobre as escarpas do Douro. Foi comprado a José Ferreira de Moura em 1871, quando Monteiro tinha 49 anos, e ficou cravado no implacável granito nortenho. O coração, o teto, era a magnífica claraboia elíptica. Esta foi concebida como a ponte celestial que unia estruturalmente o Brasil a Portugal. O exterior, o fundo, era um jardim cenográfico em socalcos, em cascata em direção ao rio. Um autêntico oásis tropical emoldurado pelo clima do Porto. António da Silva Monteiro recusou a vida de rentista. Assumiu o risco colossal de dotar o norte de Portugal das infraestruturas vitais para a Revolução Industrial. Na mobilidade ferroviária, foi fundador e financiador da Companhia do Caminho de Ferro do Porto à Póvoa e Famalicão. No comércio marítimo, alavancou e financiou as obras colossais do Porto de Leixões, abrindo o norte às rotas modernas. Financiou ainda companhias de navegação a vapor, sucedendo aos veleiros do seu pai. Na indústria extrativa, investiu profundamente capital nas minas do Braçal. Na indústria transformadora, reanimou a fábrica de papel de Ruãs e investiu em empresas de tanoaria. A sua ação não se limitou às infraestruturas econômicas, estendeu-se também ao vidro, ao ferro e à botânica. A Quinta da Lavandeira, em Vila Nova de Gaia, foi transformada no epicentro da sua profunda vocação botânica.
No plano da inovação arquitetónica, construiu uma das primeiras estufas privadas de ferro e vidro em Portugal, uma maravilha estrutural importada dos centros industriais do norte da Europa. O reconhecimento público acompanhou esta vocação. Monteiro tornou-se figura de proa, multipremiado expositor de floricultura e, eventualmente, diretor do prestigiado Palácio de Cristal. A mesma mente fria que desenhava cadeias logísticas militares para o exército imperial, focava-se em casa na delicadeza da conservação da flora exótica. A filantropia de António da Silva Monteiro nasceu da memória. A sua casa foi reduzida a cinzas na infância. Em resposta, presidiu a Assembleia Geral e financiou a Associação dos Bombeiros Voluntários do Porto. Conheceu o desespero do exílio e a miséria da imigração. Por isso, liderou redes transatlânticas de recolha de fundos durante a seca do Ceará, em 1877, e comissões de socorro no Brasil. Cresceu entre a comunidade pescatória e ribeirinha e viu a fúria do rio. Por isso, socorreu diretamente as vítimas das cheias do Porto em 1877 e subsidiou a instrução primária nas freguesias operárias de Lourdel do Ouro e Miragaia. A sua caridade era célere, musculada e profundamente pessoal, sarando na cidade as feridas exatas do seu próprio passado. António da Silva Monteiro faleceu a 15 de janeiro de 1885, aos 62 anos. O Porto parou. Os jornais da época publicaram tarjas pretas e extensas crónicas sobre a sua vida. Foi sepultado na secção privativa do Cemitério da Lapa. O seu jazigo-capela foi edificado com mestria erudita pelo célebre canteiro Bernardo Marques da Silva. O sepulcro foi esculpido no mais puro granito nortenho, o contraponto final às terras tropicais que construíram a sua riqueza. Em síntese, António da Silva Monteiro ajudou a construir o ADN do Porto moderno em 3 dimensões fundamentais. Na infraestrutura, conectou o norte a novos mercados através do ferro, com os caminhos de ferro, e do mar, com o Porto de Leixões. Na cultura e inovação, elevou a ciência botânica, importou a arquitetura industrial de vidro e ferro e liderou o Palácio de Cristal. No tecido social, institucionalizou a solidariedade transatlântica, o combate ao fogo e a educação primária operária em Lourdelo e Miragaia. António da Silva Monteiro cruzou o oceano para reerguer uma linhagem quebrada. Ao fazê-lo, construiu as fundações de uma cidade moderna.